Graças e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João. E hoje nós vamos começar o capítulo 17, que fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. E eu quero ler contigo a partir do versículo 1, que diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti até aqui. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra que é inerrante e infalível, essa palavra, meu Pai, que nos lava, que nos limpa. Ela, Deus, que nos leva para mais perto de Ti, ela que nos mostra a revelação verdadeira de quem o Senhor é. Que nós possamos, Senhor, ser transformados, agraciados, edificados através dessa palavra e que mais um dia o Senhor fale com as nossas vidas através desse recurso que pode chegar, Deus, aos lugares mais distantes, aos lugares mais inesperados e que assim seja, que o Senhor leve essa mensagem aos corações que precisam, meu Deus, desse conteúdo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos aqui no capítulo 17 e hoje eu quero falar sobre essa linda comunhão que Jesus tem com Deus Pai. Eu te pergunto, como é que você se relaciona com Deus? Como é que é o seu relacionamento com o Pai? Você verdadeiramente tem um relacionamento de fé, você tem um relacionamento de compreensão da grandeza, do amor, da misericórdia de Deus? Eu te pergunto isso porque muitas vezes nós não temos um relacionamento como deveríamos ter com Deus. Nós muitas vezes nos achegamos a Deus, talvez sem temor, talvez muitas vezes com um medo, um pavor, e não entendemos a intimidade, o favor e o cuidado que Deus tem para as nossas vidas. E é por isso que ao olhar uma oração de Jesus para Deus Pai, nós percebemos muitas coisas que nós devemos aplicar no nosso relacionamento com Deus. E é interessante a gente pensar nisso porque talvez aquilo que nós enxergamos em Deus não seja aquilo que Ele revelou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma ilustração que ela é muito interessante do jornalista Philip Yancey, que ele diz assim: ele comprou um aquário e nesse aquário ele passou a cuidar dos peixes, então ele investia tempo, ele investia cuidado, e ele regulava os níveis da água, a temperatura, ele alimentava, recorrentemente os seus peixes, mas ele percebia que sempre que ele se aproximava do aquário, aqueles peixes tinham medo dele. Mesmo ele cuidando, mesmo ele dando amor para os peixes, quando ele se aproximava, aqueles peixes se escondiam dentro do aquário. E ele falou que muitas vezes a nossa relação com Deus pode ser da mesma forma. Obviamente que a gente está fazendo uma ilustração aqui boba, mas é para dizer que muitas vezes nós podemos olhar para Deus e mesmo diante do cuidado, do favor e do amor dele, nós como peixes nos escondemos. É por isso que Jesus envia Jesus Cristo, porque à medida que ele se veste de figura humana, que ele toma para si a posição de homem nessa terra, nós agora conseguimos olhar para ele como um semelhante. Nós agora conseguimos nos comunicar, tocar, ver a face de Deus, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus, e é por isso que o Verbo ele se fez carne, e é por isso que Ele
veio a esse mundo, porque agora nós podemos nos relacionar de uma maneira muito mais viva, de uma maneira muito mais compreensível. E é isso que Jesus está fazendo agora nessa oração sacerdotal. Ele se coloca como um sumo sacerdote para que nós possamos nos ligar ao Pai, para que Ele possa interceder por nós, para que nós tenhamos esse acesso, para que nós tenhamos essa via que nos leva a Deus Pai. E eu quero que hoje nós reflitamos sobre essa comunhão com Deus. Nesse contexto que nós estamos, do capítulo 14 até o capítulo 16, nós vimos que Jesus ele fez o seu discurso de despedida. Ele trouxe ali instruções para os seus discípulos, mas ele afirmou que era chegada a hora dele, que ele passaria pela morte, que ele iria para um lugar onde os discípulos não poderiam ir. É ali que ele dá diversas instruções sobre a videira verdadeira, é ali que ele instrui os seus discípulos e prepara eles para esse momento onde ele partiria. E depois desse discurso de despedida, que vai até o capítulo 16, nós vemos Jesus agora fazendo uma oração ao Pai. Ele está ali fazendo um clamor a Deus Pai. E nos 5 primeiros versículos nós vamos ver que Jesus está clamando para que Ele seja glorificado e para que a sua glorificação sirva de glória para o Pai. E Ele também depois começa a orar pelos seus discípulos, e é isso que nós vamos ver aqui até o versículo 11. Então no versículo 1, queridos, Jesus, Ele estava falando todas essas coisas, e isso significa o discurso de despedida que ele fez ali do capítulo 14 até o capítulo 16. Então, é isso que ele tinha falado, ele estava falando sobre essa despedida, mas agora ele levanta os olhos ao Pai e ele começa uma oração. E eu quero primeiro refletir sobre a questão da oração. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que nós devemos orar? Por que oramos? Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, então por que nós vamos gastar a nossa saliva orando se a vontade de Deus vai se cumprir independente de qualquer coisa? E eu te respondo dizendo que você tem que olhar para aquilo que Jesus fez. Jesus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, sabedor da soberania de Deus, ele ora. Se Jesus, que é soberano, perfeito, onisciente, ele faz uma oração, por que nós não vamos orar? E é exatamente isso que Jesus vem nos ensinar nessa terra. Ele se reveste da figura humana para que nós possamos entender como devemos agir. Ele é a representação perfeita de homem, o homem que nós deveríamos ser. É por isso que nós olhamos para o modelo de Jesus e replicamos esse modelo. Então, se Jesus orou, por que nós não oraríamos? E é isso que Jesus faz, ele vai até o Pai em oração e ele levanta os seus olhos e diz, Pai. E é nesse momento que a gente precisa entender a intimidade que Jesus ele tem para com Deus Pai e que nós precisamos sim replicar isso e viver essa intimidade. Ele levanta os seus olhos aos céus, ele chama o Senhor do Universo de Pai. E aqui eu quero te fazer essa reflexão, te trazer essa reflexão. Você tem um relacionamento de amor e de paternidade com Deus? Porque Jesus ele reforça isso a todo tempo. Nós temos a oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a orar Pai Nosso. Ele nos ensina a nos dirigirmos a Deus em intimidade, em relacionamento e em vida. E é por isso que essa oração ela tem muito a nos ensinar e ela começa nos mostrando a forma como nós devemos nos portar diante de Deus, ou que podemos nos portar diante de Deus, que é uma forma de relacionamento, de intimidade, de amor, de paternidade. E agora ele diz assim, é chegada a hora. O que isso significa? Significa que a hora da glorificação de Deus, ou seja, a hora da sua morte na cruz, da sua exaltação a Deus, era chegada. Era o momento em que essas coisas iriam acontecer. E é por isso, queridos, que Jesus pede, glorifica a teu filho. Vai chegar a hora da morte de cruz. Então Jesus está falando, traga o esplendor sobre a minha vida, que eu seja coberto
de esplendor, que eu seja coberto de glória. Essa glorificação, queridos, ela aponta para diversas coisas. E uma das coisas que essa glorificação aponta é que eu tenha esse meu autoesvaziamento, Deus, que eu vou viver na sua plenitude na cruz do Calvário. Porque Jesus veio a esse mundo e Ele se esvaziou da sua glória. Ele abriu mão de certos atributos para estar aqui como homem nessa terra. Então Ele olha e diz assim: Senhor, eu estou no momento de humilhação na cruz do Calvário e agora eu clamo, glorifica, reverta esse momento de esvaziamento onde eu estou na encarnação como um homem. Me cubra, Senhor, de esplendor, para que eu viva aquela glória que eu compartilho com o Senhor antes que o mundo existisse. E é por isso que Jesus está dizendo, porque sendo glorificado, o Senhor é glorificado. Eu recebo glória, e para que eu receba essa glória, eu glorifico a Ti. E é isso que Jesus está dizendo. A morte de Cristo, ela não é um fim em si mesmo. Ele não vai para o momento da cruz para que Ele cumpra todas as coisas e que aquilo se encerre naquele instante. Não, Jesus Cristo vai à cruz do Calvário, porque aí da cruz do Calvário leva a Ele a glorificação, mas também essa glória que Ele recebe, ela é destinada ao Pai. E isso é maravilhoso na dinâmica do Filho e do Pai. A glória é devida a Cristo, mas ela é repassada a Deus, e Jesus, nesse sistema de submissão, ele mostra como o relacionamento de vida, ele é recíproco, ele é, uma ligação profunda. É por isso que nós somos ramos de uma videira, porque Jesus está nos mostrando um padrão de ligação, um padrão de intimidade, queridos. E é isso que ele tem com o Pai. E aí no versículo 2 ele diz assim: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. O versículo 2 ele está intimamente conectado com o versículo 1. Se no versículo 1 ele diz assim, pede para que seja glorificado, no versículo 2 ele está dizendo assim: assim como o Senhor me deu autoridade sobre toda a carne. Ou seja, a glória que ele recebe do Pai é uma glória que ele recebe porque há uma autoridade vinda do Pai sobre toda a humanidade. E aqui essa expressão sobre toda a carne é sobre toda a humanidade, sobre toda a criação. E na segunda parte, Jesus diz assim no versículo 1, ele fala sobre a glória que ele vai atribuir ao Pai. E no versículo 2, isso se conecta na segunda parte, quando ele diz o propósito do que ele está fazendo na cruz do Calvário, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, queridos, não para no relacionamento Deus Pai e Deus Filho. Isso se estende às nossas vidas. O propósito de Deus na cruz do Calvário é a glória de Deus. Mas essa glória de Deus, ela resulta numa bênção que alcança todas as vidas, alcança as nossas vidas. Então ele fala para que venha a vida eterna a todos os que lhe deste. E no versículo 3, queridos, João ele faz um parêntese, e aqui os comentaristas eles vão dizer que é como se João estivesse fazendo uma nota de rodapé. Ele que escreveu esse evangelho, ele diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Queridos, olha como isso é importante, porque a glória de Deus e a vida eterna, ela não é simplesmente algo que é uma vida interminável. Ela fala sobre o conhecimento de Deus. Então, vida eterna não é só viver de forma interminável, mas é ser levado a um conhecimento profundo de Deus. E é isso que foi profetizado nos profetas a respeito do reino messiânico, que o reino messiânico traria um conhecimento de Deus a todas aqueles a quem Deus havia determinado. Ou melhor, a todos aqueles a quem Deus
havia designado. Então, no capítulo 31 de Jeremias, nós temos a seguinte afirmação: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Outro profeta que diz sobre isso é Oséias. Ele diz, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Ou seja, há uma comparação entre o conhecimento de Deus e a vida eterna e a falta de conhecimento de Deus e a condenação. E isso é tão verdade porque há uma avalanche do conhecimento de Deus profetizada por Abacuque, onde ele diz, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E é isso, queridos, que nós estamos vendo. Jesus está falando de glória, Jesus está falando de vida eterna, Jesus está falando de conhecimento. Quando vem a glória do Senhor, ou seja, o brilho do Senhor, o esplendor do Senhor, isso alcança as vidas de uma tal forma que eles conhecem a Deus. E conhecer a Deus é ser levado à vida eterna, que não é uma vida interminável. Mas sabe o que é o conhecimento de Deus, queridos? O conhecimento de Deus não é sobre aprender algo intelectual na sua mente. Não, o conhecimento de Deus fala sobre comunhão, sobre confiança, sobre relacionamento pessoal e sobre fé. E é isso que Jesus Cristo está levando em oração ao Pai. Pai, que haja vida eterna. Pai, me glorifica, para que o Senhor seja glorificado, para que aqueles que o Senhor me deu sejam levados à vida eterna. E é isso que Jesus Cristo está trazendo para nós em oração. E nos versículos 4 e 5, queridos, que definem esse primeiro momento onde Jesus está falando sobre a sua glória, ele diz assim, que eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. No versículo 4, Jesus está dizendo assim, que aquilo que ele realizou aqui nessa terra, tá? Os seus sinais, os seus milagres, as suas maravilhas, e também isso está apontando para a sua ida à cruz, a sua morte de cruz. Tudo isso aponta para a glória de Deus Pai, para o esplendor, para o conhecimento de Deus. E Jesus está fazendo isso através do seu ministério. E no versículo 5 diz assim, agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Queridos, Jesus está clamando novamente para que ele seja glorificado. E aqui ele repete, ou melhor, reforça uma ideia que nós já vimos antes. Lembra que ele, aqui nessa terra, ele estava no seu autoesvaziamento e ele estava clamando por glória, e essa glória falava sobre reverter esse aspecto de esvaziamento para que ele pudesse retornar ao seu status glorioso nos céus, com o Pai, e é aquilo que ele está dizendo aqui, porque glorificado eu recebo a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E aqui é um texto que reforça mais uma vez também a divindade de Deus. Cristo é Deus. E no versículo 6, queridos, agora nós vemos que Jesus Cristo está numa transição na sua oração. Se nesses versículos de 1 a 5 ele falou sobre a glória que ele teria ou terá junto ao Pai, ou o clamor por essa glorificação. Agora, a partir do versículo 6, Jesus Cristo está falando sobre um clamor aos seus discípulos. E ele apresenta os fundamentos desse clamor. E no versículo 6, ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Queridos, nesse instante, Jesus Cristo, ele está orando pelos seus discípulos, está apresentando esses fundamentos, e ele diz assim, o teu nome, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Essa primeira parte, queridos, fala sobre algo que nós precisamos entender para além de um substantivo. Falar sobre a manifestação do nome de Deus é falar mais do que uma palavra. Não é sobre exatamente o nome que Deus carrega, mas é falar sobre o caráter de Deus. É falar sobre a revelação da glória, da justiça e do caráter de quem Deus é. E isso é verdade porque os próprios profetas falam sobre isso. Isaías, no capítulo 52, versículo 6, diz assim, por isso meu povo saberá o meu nome,
Por isso, naquele dia saberá que sou eu quem diz, eis-me aqui. Então, Jesus Cristo está dizendo que Ele manifestou o nome de Deus, ou seja, Ele levou o conhecimento de Deus, Ele levou o caráter de Deus, a justiça de Deus, para que os homens soubessem a respeito do Senhor. E é por isso que Ele diz assim: esses que eu levei o seu nome, o que eu manifestei, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Jesus, Ele está falando sobre os discípulos que pertenciam a Deus, que foram tirados do mundo e dados a Jesus Cristo por Deus Pai. E Ele manifestou o nome de Deus Pai a esses. E é por isso que Jesus Cristo fala que esses têm guardado as palavras de Cristo. E essa obediência não significa, queridos, que esses discípulos eram perfeitos, que eles estavam imunes de deslizes. Não, isso aqui fala sobre aquilo que eles já tinham manifestado de fé ao longo da trajetória de Jesus Cristo nessa terra, porque a gente sabe que em instantes após essa fala de Jesus, muitos deles se dispersariam, sairiam de perto, Pedro negaria Jesus, mas o que Jesus Cristo estava falando aqui, já havia no coração daqueles discípulos uma fé, um reconhecimento de quem Deus era. Então, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo de Pedro, quando Jesus faz aquele discurso pesado que nós vimos, onde ele está ali falando sobre comer da sua carne, beber do seu sangue, e Jesus vê a multidão se dispersando, a multidão não aceitando aquelas palavras, e ele pergunta para os seus discípulos: vocês querem ir embora também? E Pedro diz: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Isso significa que aqueles discípulos, eles já tinham recebido algo de Deus, por isso que Jesus está dizendo aqui que eles guardaram a palavra. E no versículo 7, queridos, Jesus diz: agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Eles sabiam que Jesus vinha do Pai. Eles tinham o conhecimento que aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus falava, apontava para a glória de Deus Pai, que ele estava submisso à vontade de Deus e que nada que Jesus fazia era de forma independente, mas estava ligado, vinculado àquilo que Deus havia ordenado, e ele é o Filho de Deus verdadeiramente. No versículo 8, a palavra do Senhor diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. E Jesus, então, ele está expandindo essa ideia. Ele está dizendo assim: vocês entenderam que eu vim do Pai, que eu sou filho de Deus, mas aqui ele expande a ideia dizendo que o Pai lhe concede o que tem que dizer. Os discípulos talvez não tinham compreendido plenamente o que Jesus Cristo iria fazer, e a gente sabe disso, mas eles certamente estavam em comunhão profunda com Deus e entenderam e aceitaram essa revelação. Então eles sabiam que Jesus procedia de Deus e eles creram naquilo. No versículo 9, queridos, Jesus diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus pede e clama pelos seus discípulos. E há uma antítese entre os discípulos e o mundo. Mas nós não podemos esquecer, queridos, que Jesus ama o mundo, que Deus ama o mundo. No capítulo 3 de João, versículo 16, o texto clássico do povo cristão que diz: Deus amou o mundo. O Filho foi designado como Salvador do mundo. Mas o que Jesus Cristo está fazendo? Ele está rogando pelos seus discípulos. Por que isso? Jesus está fazendo esse clamor pelos discípulos porque ele sabe que os discípulos serão aqueles que proclamarão a verdade do Evangelho do Reino a todo mundo. Vocês lembram das palavras finais de Jesus? Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ou seja, Jesus Cristo, ele sabia que os discípulos seriam aqueles enviados ao mundo para proclamar a verdade do Evangelho do Reino. E é por isso que Jesus Cristo está falando assim: eu vou clamar pelos meus discípulos, porque eles o Senhor me deu e eles espalharão essa mensagem do Evangelho do Reino a todo o mundo. E olha que Jesus Cristo diz no versículo 10, ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles eu sou glorificado. Queridos,
Vocês lembram dessa ideia de reciprocidade, de comunhão, de vínculo entre Deus Pai e Deus Filho? Aqui Jesus expressa isso mais uma vez. Tudo que o Senhor tem é meu. E neles, nesses filhos, nesses discípulos que o Senhor me deu, eu sou glorificado. Jesus está falando assim, há uma reciprocidade de bens, Pai, contigo. O que você tem é meu e essas coisas que são tuas são minhas. E neles, nesses filhos que o Senhor me deu, que são teus, eu sou glorificado. Ou seja, queridos, Jesus Cristo está falando sobre o compartilhamento que há entre as pessoas da Trindade. Essa propriedade que é recíproca a todas as pessoas da Trindade. Isso lembra muito, ecoa o texto da passagem de Lucas, onde Jesus conta a parábola do filho pródigo, onde o filho mais velho diz assim, o Senhor nem um cabrito me deu para eu festejar com os meus amigos, e o pai diz, filho, o que eu tenho é teu. Então, queridos, essa é uma verdade que se aplica a nós também. Nós temos acesso àquilo que Deus conquistou por nós e para nós também. E é isso que nós devemos compreender na vida cristã. E é por isso, queridos, que eu abro um parêntese aqui para dizer que nós também precisamos desenvolver nas nossas vidas um entendimento de que tudo que nós temos pertence a Deus, que a nossa vida pertence a Deus, que os nossos bens pertencem a Deus, que a nossa família pertence a Deus. Porque se entre o pai e o filho há uma reciprocidade de bens, e se nós nos tornamos filhos de Deus, nós também temos que entender o nosso compromisso em dedicarmos toda a nossa vida e toda a nossa existência a Deus, porque não nos pertence também. E é isso que Jesus Cristo também nos ensina nessa oração, queridos. Olha que coisa linda, maravilhosa. No versículo 11, Jesus diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. E eu vou até essa primeira parte do versículo 11, para nós concluirmos, dizendo que Jesus Cristo dá mais um dos seus fundamentos para esse clamor aos seus discípulos. E esse clamor está fundamentado no fato de que Jesus Cristo sairá desse mundo, que Jesus Cristo ele não vai continuar no mundo, mas os discípulos vão continuar. E ele está clamando para que Deus guarde os seus discípulos. Nós sabemos que os discípulos eles estarão amparados porque o Espírito Santo os guiará, e Jesus já havia prometido isso antes, mas Jesus está clamando porque ele sabe que na sua ausência virão as tentações, virá a hostilidade do mundo, e eles precisarão do auxílio do Espírito Santo e da vida de Deus para serem guardados e protegidos. E eu concluo, queridos, essa mensagem para dizer para você como está a sua comunhão com Deus Pai. Nós estamos orando aqui, Jesus Cristo, na sua oração com Deus, mostrando para nós uma comunhão verdadeira com o Pai, e nós precisamos viver essa comunhão verdadeira com Deus. E eu queria ressaltar alguns pontos que nessa oração nós vimos e que deve fazer parte da nossa oração e da nossa comunhão com Deus. E a primeira coisa é sobre a intimidade. Jesus olha para os céus, ergue os seus olhos e chama o Senhor do Universo de Pai. Ele nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. E se talvez você não tenha conseguido enxergar a paternidade de Deus, talvez há algo que precisa ser ajustado na sua vida cristã. Alguma compreensão talvez precisa ser mudada, porque Deus, Ele nos chama de filhos. A palavra do Senhor diz que Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então essa intimidade com o Pai muda o nosso relacionamento, a nossa oração, a nossa forma de viver, inclusive. A segunda coisa que eu quero destacar é que Jesus Cristo está falando de propósitos eternos. Ele ora para Deus e a oração dele não é sobre apenas o momento que ele vai passar na cruz. Nós vemos que Jesus fez algumas orações. Outros evangelhos relatam outros trechos de oração, onde Jesus fala do seu sofrimento, das suas angústias. E eu não estou querendo dizer que na oração nós não possamos orar sobre questões do momento, sobre tristezas e angústias. Muito pelo contrário, nós temos o saltério que é farto de orações de clamor, orações sobre questões íntimas do ser humano. Mas Jesus também está dizendo
para nós, ou mostrando que a sua oração é uma oração que aponta para propósitos eternos, que aponta para a glória de Deus. E eu te pergunto, no seu relacionamento com Deus, você tem olhado além das suas dificuldades, além das suas circunstâncias e apontado a sua vida para a glória de Deus, colocado a sua vida como um espelho diante do rosto de Deus Pai, para que a sua vida seja um reflexo dessa glória? Isso é algo que Jesus Cristo faz na sua oração. E a última coisa é que Jesus também se põe como um sacerdote, como um intercessor, e nós sabemos que todo cristão é um sacerdote, que há um sacerdócio universal de todos os crentes. Isso significa que todo crente deveria ser um intercessor. Todo crente deveria ser alguém que ora para além da sua pessoa, mas que intercede em favor de outros. E eu quero dizer para você, Jesus ensina um padrão para nós de oração. E nós devemos nos relacionar com uma comunhão muito mais profunda com Deus Pai. Que isso sirva para que você mude, talvez, a forma como você está lidando hoje com Deus, se relacionando com Deus, e que você vá em águas mais profundas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa mensagem, Deus, que nos ensina muitas coisas. Como nós somos ministrados, Deus, ouvindo a oração sacerdotal de Jesus. E que hoje nós possamos aprender com Cristo, aprender a nos relacionarmos de uma maneira mais íntima, de uma maneira mais profunda. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor molde as nossas vidas, que o Senhor leve as nossas vidas mais profundo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida.